Recebemos agora neste jornal, à hora de almoço, António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Muito obrigado pelo convite. Sr. Bastonário, naturalmente começamos por este brilharete nas contas públicas, um excedente que atinge 0,7%. Isto graças a quê? O que é que lhe parece? O que é que desconfia? Bom, em primeiro lugar, é naturalmente que é sempre positivo que as coisas aconteçam para além daquilo que nós estávamos à espera. Mas a notícia é agora, enfim, não tive a oportunidade de ler tudo o que está relacionado com ela, mas é importante entender quais são as razões que estão na base desse excedente melhor do que aquilo que era previsto. Enfim, pode ter sido pelas melhores razões ou pelas piores razões, designadamente o facto de parte significativa do investimento público não ter sido realizada, etc. E, portanto, estas coisas não são imediatas, tem que se ver depois os efeitos, não apenas imediatos, mas a médio e a longo prazo, o que é que isso pode provocar. De qualquer forma, no contexto que nós estamos a atravessar, é sem dúvida uma notícia positiva, na medida em que aumenta... É quase que um balão de oxigênio. Exatamente, aumenta a capacidade... As notícias têm sido tão más, tão negativas no que diz respeito às economias globais. Exatamente, portanto dá, digamos, um conforto adicional ao Governo. Também houve boas notícias relativamente à dívida pública, não é? Que ficou abaixo, enfim, dos 90%. Portanto, isso significa que o Governo estará melhor preparado para enfrentar os problemas que resultam neste momento da crise energética, não é? Portanto, que é... Este excedente servirá para isso mesmo, para, de certa forma, acamar as consequências desta crise? Poderá servir como uma espécie de almofada? Pode. Dá uma maior capacidade, dá mais flexibilidade para enfrentar a situação. De qualquer forma, julgo que nós ainda não temos nenhuma certeza relativamente à evolução da situação. A situação é extremamente complexa, enfim, quaisquer previsões julgo que podem falhar rotundamente e podem até ter desfechos completamente imprevistos neste momento. Aliás, é engraçado ver as coincidências, se nós olharmos um pouco em termos históricos. A primeira grande crise energética foi em 1973, em outubro de 1973, em que o preço do petróleo, em cerca de 4 meses, quadruplicou praticamente. E foi um impacto muito grande. E, curiosamente, os protagonistas são os mesmos, não é? É os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos. Mas num mundo muito diferente. É um mundo muito diferente, mas atenção, acho que nós devemos, acho que ainda é cedo, mas nós devemos ver estes, no fundo, há um terceiro choque petrolífero. Há o primeiro nos anos 70, no início dos anos 70, o segundo nos anos 80 e agora este. Curiosamente, na mesma zona, os mesmos protagonistas. Embora o Irão tenha tido, curiosamente, uma participação diferente. Nos anos 70, o Irão estava do lado dos Estados Unidos e, inclusive, nunca deixou de fornecer petróleo a Israel e teve um papel completamente diferente e foi, de certa maneira, estabilizador e estava do lado dos Estados Unidos. Depois, nos anos 80, foi a Revolução Islâmica no Islão, a guerra no Irão. Depois a guerra entre o Irão e o Iraque levou a uma destruição muito grande das instalações produtivas, enfim, uma zona de grande produção. E criou também um choque muito grande, desse ponto de vista estava contra, do outro lado dos Estados Unidos. E agora a mesma coisa, não é? Mas é interessante que os protagonistas são os mesmos e, fundamentalmente, todas estas iniciativas têm... Quem tem sido beneficiado são os Estados Unidos. E julgo que E acredita que nos encaminhamos desta vez para... Não sei, eu acho que a situação é muito diferente. Repara, no primeiro choque petrolífero, quem saiu extremamente prejudicado foi a Europa. Mas os Estados Unidos saíram beneficiados, não é? Porque, no fundo, os europeus aproveitaram todas aquelas reservas imensas de dólares que antes estavam a colocar para transformação em euro para comprar o petróleo que era em dólares, não é? Que era fixado e, portanto, serviu para os Estados Unidos a recuperarem de uma certa situação digamos, de crise em que estavam. Nos anos 80, de certa maneira, serviu para a própria e para o reforço da afirmação e da hegemonia americana em termos internacionais. Sim. E agora vamos ver o que é. Só que a situação agora é muito diferente. O choque, Sr. Bastonário, é de tal maneira preocupante que a Europa já está a ser alertada, nomeadamente para o risco de escassez de combustível e energia no próximo mês, já a partir de abril. A questão é, qual é que é o nível de preparação da Europa para fazer face a esta nova crise? Exatamente. A Europa está numa posição muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de petróleo a nível mundial. Portanto, não têm grandes problemas, até podem beneficiar do aumento dos preços. Isto é importante que nós tenhamos isso em consideração. A Europa, pelo contrário, a crise energética provocou alterações importantes e qualitativas
no própria, vamos lá, dependência energética, portanto, deu origem ao conceito de segurança energética, deu origem à preocupação de encontrar alternativas, designadamente as energias renováveis, etc. Deu origem a transformações importantes, mas, no entanto, de facto, a Europa ainda está muito dependente dos combustíveis fósseis em termos de importações e, portanto, seguramente que será a zona que mais é afetada, e isso está-se a sentir agora relativamente aos preços. Portanto, pode haver, no meu entender, isto tem a haver respostas imediatas, e penso que as respostas imediatas têm que ser... E passam pelo quê? Passam, em primeiro lugar, por uma intervenção conjunta da Europa. Acho que é importante. Os problemas não são de Portugal, os problemas não são da Espanha ou não são da França, são da Europa no seu conjunto. Mas nós temos visto os países individualmente a tomarem medidas, vários países europeus que estão a adotar medidas face ao aumento significativo do preço do gás e do combustível. Temos, por exemplo, a Eslovénia, isto aqui no primeiro país da União Europeia, a impor o racionamento no que diz respeito também aos combustíveis. Já cada um deles a adotar a vizinha Espanha, também com um grande pacote de apoio às famílias. Por cá temos sido um bocadinho mais discretos, diria, não sei. Digamos, como é que mais podemos chamar? preocupados em saber como é que isso vai, talvez uma atitude de maior precaução. Agora, eu penso Mas também... acha que estamos a fazer uma leitura correta dos acontecimentos em Portugal, nomeadamente? Eu acho que o Governo está a fazer uma leitura correta. Aliás, Portugal até pode aproveitar, do meu ponto de vista, esta crise energética para reforçar a sua posição. Aliás, Portugal não é tão dependente do Médio Oriente como outros países europeus. Portugal tem uma posição muito interessante do ponto de vista das energias renováveis, designadamente em termos da produção de energia elétrica, que creio que 70% já é. E, portanto, nós temos aqui... E, por outro lado, também, acho que é muito importante, Portugal tem uma posição estratégica aqui no Atlântico, de relacionamento, por exemplo, com a África e outros países produtores de petróleo e de gás natural, que pode constituir e que pode valorizar a posição de Portugal na Europa, designadamente em termos do gás natural. Aliás, nós temos aqui perto de nós, aqui no Oeste, zonas de cavernas de sal que são extremamente propícias a reservas de gás natural e, por exemplo, Portugal pode ser um país muito importante do ponto de vista das reservas de gás natural para a Europa. E por isso é que eu estou a dizer que esta questão, esta resposta a uma crise, que é uma crise global, vamos lá ver, não é uma crise meramente do petróleo imediato e que tem repercussões neste ou naquele país. Acho que é uma crise global, nós devemos olhar para isso e devemos reforçar tudo aquilo que são medidas no sentido de tornar menos vulnerável e menos dependente a Europa, enfim, de tudo o que se está a passar no mundo. Acho que isso pode ser um estímulo de país. Agora, é evidente que cada país tem os seus problemas concretos e tem que haver medidas. A Espanha foi mais, digamos, mais rápida e mais forte a intervir. E foi precipitada ou não? Ou foi uma estratégia acertada? É difícil avaliar. É difícil avaliar. Em primeiro lugar, é evidente que a Espanha tem uma conjuntura política interna particular e penso que o Governo, de alguma forma, também foi sensível e reagiu a essas características, mas penso que a Espanha também, obviamente que as medidas foram tomadas no sentido de atenuar imediatamente os efeitos. E acho que Portugal também tem, enfim, pelo menos a fazer fé naquilo que eu tenho lido, enfim, de contactos que tenho tido, tem um conjunto de medidas preparadas que serão acionadas imediatamente e automaticamente se a crise atingir determinadas proporções, não é? Agora, eu penso que o seguinte... E que são dirigidas mais às famílias, em concreto. Às famílias, às empresas, enfim, manter, digamos, um certo dinamismo económico, etc. Mas atenção que tudo isto, de um momento para o outro, pode piorar. E, portanto, eu digamos, sou daqueles que não rejeita a hipótese de sermos um pouco mais, digamos, mais calmos na resposta, não sermos tentados a reagir imediatamente e procurar ver... e atuar de forma, ou seja, quando for necessário, atuar de forma coerente, de forma profunda, e penso que ganharíamos todos na Europa em estar minimamente articulados. Eu acho que talvez aqui E essa articulação existe? Não, exatamente, não existe, mas acho que nós temos de trabalhar e, portanto, nós temos que olhar para isto nas respostas imediatas, acho que temos de estar preparados e esta folga orçamental, de certa maneira, é um buffer, pode servir precisamente para isso, claro. Pode ser uma ajuda, acho que é importante, mas também perceber que provavelmente nós temos de ter medidas de médio e de longo prazo e, como eu disse, nós devemos aproveitar para afirmar o país, tendo em conta a sua posição, o seu relacionamento exterior, o Porto de Sines, a necessidade da Europa contar connosco para também resolver parte substancial
das suas vulnerabilidades em termos energéticos a nível internacional. Portanto, sermos parte ativa de uma solução. Nós temos de ser parte ativa e acho que devemos reivindicar sempre esta posição, mais do que estar sempre a pedir ajudas, que é importante, mas também dizer, não, nós temos um valor acrescentado para dar à Europa. E acho que é importante, e não só nós, a própria Espanha, enfim, acho que tem havido um pouco digamos, um desvio para alguns países para dar a resposta, mas acho que é importante países como Portugal, ou a própria Espanha, a Itália, etc., terem uma voz maior em termos daquilo que são a discussão dos problemas da Europa. E o contexto é um contexto extremamente complexo, não é? E, portanto, tudo aquilo que nós possamos dizer em termos do momento pode estar completamente ultrapassado pode estar comprometido já amanhã. Pode estar muito comprometido já incerto. amanhã. Portanto, acho que incerteza é a palavra de ordem neste momento. Muito cuidadosos, querem analisar, querem propor medidas. Muito bem. Sr. Bastonário, António Mendonça, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por expor também as suas perspectivas no âmbito desta crise. Muito obrigado boa tarde. e eu agradeço o convite.